Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu sei que vivo Ele está. Quero esperar os irmãos tomar seus assentos para nós se organizarmos com a palavra. Um domingo muito especial, amém? Amém? Amém. Um domingo maravilhoso, onde acordamos pela manhã e estamos aqui nesta noite na casa chamada Casa de Oração. A casa do Senhor, ela é a casa de oração, porque o Senhor já nos convoca a entrarmos na casa dele, porque é a casa de oração. E o que é orar? Orar é falar com Deus e agir. Oração. Oração, orar com ação. E nós louvamos ao Senhor. Estava muito gostoso a presença do Senhor em meio aos louvores, a manifestação do Senhor falando ao nosso coração. Mas nesse momento o Senhor tem uma palavra para nós, e eu quero que você abra a Bíblia Sagrada em 2 Pedro, segundo livro de Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9. O livro de Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Você sabe que o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para a tua vida? Você acredita nisso? Somos envolvidos por isso. O Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos tirou lá daquele mundo, ainda que nós estamos vivendo nele, para viver uma vida com Deus. E todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos uma promessa diante de Deus. Você acredita? Você tem uma promessa. Pastora Dayana, a minha vida, e nós temos a Sara, temos o Marcelo, que hoje já está casado. Mas eu e a Dayana, a pastora Dayana, não sabemos quantos anos nós vamos viver aqui nesta terra. Só o Senhor sabe. Mas a continuação na nossa vida vai dar continuidade pela vida da Sara. Porque a Sara, ela tem uma promessa. A Sara, ela tem uma promessa que quando nós não estivermos mais aqui nessa terra, eu não sei se ela vai ser uma pastora, uma missionária, mas se ela continuar nesse mesmo empenho que ela está, ou qualquer um de nós, eu tomei por exemplo ela. Isso você não precisa fazer força nenhuma, porque vai acontecer na sua vida. O homem e a mulher que serve a Deus, quero falar bem nítido para você entender nessa noite. O homem e a mulher que serve a Deus e faz força para o seu ministério, a sua promessa acontecer na sua vida, está usando o seu braço. Porque você está fazendo força com o seu braço.
Porque quando Deus, Ele nos promete algo, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Amém? Para cumprir na nossa vida. Diante de Deus, jamais chegou na minha mente o que o Senhor está fazendo hoje na nossa vida. Jamais eu pensava o que Deus está fazendo hoje. E a igreja do Senhor, quando essa promessa ela acontece na nossa vida, irmã Josi, ela acontece que nem a água. O que a água faz? Ninguém consegue parar a água, né? Quem consegue represar a água? Não, por algum lugar ela vai escapar. E assim é a promessa de Deus na sua vida. Ninguém consegue represar ela. Ninguém consegue parar ela. A única pessoa que pode parar a promessa de Deus na sua vida é você mesmo. Nem o diabo pode parar a sua promessa. Porque o diabo, ele vai tentar estancar a água. Ele vai vir com a mão dele, Mike, vai colocar aqui, a água vai sair por ali. Ele vai tentar colocar, represar aqui, a água vai sair pelo outro lado. Porque não pode parar a promessa de Deus na sua vida. A pergunta é nesta noite, que você mesmo vai responder: o que falta para você aqui dentro nesta noite? É o Senhor quem te pergunta: o que falta para você e para mim, para que isso venha estar aflorado, incendiado, pegando fogo no nosso coração? A maioria das vezes você está correndo em roda de si mesmo. Você concorda comigo? Quantos dias era para o povo, Marco, ficar no deserto com a promessa da saída do Egito? 40 dias. Quantos anos eles ficaram? Deus não tinha uma promessa? Deus tem uma promessa na tua casa, com os teus filhos, com os conhecidos, com as amigas. E isso vai de geração em geração, porque Deus é assim. O que é uma promessa, pastor? Na Bíblia, irmãos, tem 8.749 promessas escritas, aonde o próprio Deus, Ele falou que tinha promessa para este povo. E aconteceu. Uma promessa diante do Senhor é uma declaração divina expressa da sua vontade, propósito, cuidado para com a humanidade. Uma promessa de Deus é Deus expressando no coração dele, olhando para mim, para você aqui nessa noite, dizendo: ele está lá na drogadição, na prostituição, eu vou tirar ele de lá. Ele está perdido na feitiçaria, ele está perdido no álcool, na maconha, na cocaína. Muitos não acreditam, a família não dá crédito. Muitos falam que os nossos filhos não prestam. Mas como nós olhamos sob a declaração divina, Deus olha assim, porque o nosso Deus, Ele não julga. O nosso Deus, Ele escolhe. E Ele escolhe aquele que está lá fora e traz aqui para dentro para uma promessa, para que isso venha a acontecer. Nós já vamos ler o texto e nós vamos entender o que Pedro, ele tentou declarar diante desse capítulo 3. Porque eu e você, irmãos,
Muitas vezes nós temos que trabalhar. Você tem o quê? O que é isso aqui? Um relógio. Você acha que a promessa de Deus está estabelecida na sua vida pelo tempo. Mas Deus não usa relógio. Ele é o dono do tempo. Aleluia. O Senhor falava fortemente ao meu coração nessa noite através desta palavra. Pessoas estão entrando para dentro da minha casa. O Senhor falou comigo dentro do meu quarto. Pessoas estão entrando para dentro da minha casa cansadas, com vontade de desistir, desanimadas. Se nós servimos um Deus grandão, irmãos, um Deus que olhou para você no pecado, no estado de pecado que você estava lá fora e te trouxe aqui para dentro para uma promessa, para um chamado, para uma conexão de vida com a sua vida. E agora nós vamos ler o texto. Pedro vai dizer assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia. Repita comigo assim: Ele é longânimo. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, que senão que todos venham a se arrepender. Aqui está Pedro trabalhando com o tempo. Você acha que está demorando demais? Você acha que nunca vai acontecer? Mas o Senhor, irmãos, Ele traz uma palavra nesta noite para todos nós que estamos aqui. Não desanima desta caminhada. Te mantenha forte na presença do Senhor. Porque se o Senhor, irmãos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, amanhã de manhã pode acontecer o que Deus estabeleceu para a tua vida. Quantos querem isso? Amém? Amém. Amanhã de manhã pode acontecer, porque o Senhor, Ele pode trabalhar em um dia, como Ele pode trabalhar em um mês, como Ele pode trabalhar em 12 meses na nossa vida. Mas sabe quem é que vai dar essa resposta para Deus? Somos eu e você, para isso acontecer. Você concorda comigo? Deus, Ele abre o leque nessa noite e te lembra aqui neste lugar que Ele tem uma promessa. E por que nós não acreditamos que isso pode acontecer? Quando nós falamos de promessa, irmãos, muitos homens da Bíblia esperaram o tempo de Deus para acontecer aquilo que Deus tinha para as suas vidas. Agora nós vamos ler. Se Deus, Ele não trabalha com o tempo, irmãos. Existe um homem na palavra de Deus que chamou a minha atenção, que esse foi Caleb. Você conhece Caleb? Esse homem nesta noite, irmãos, ele vai nos dar algum exemplo do que ele fez para isso acontecer na vida dele. Aleluia. Ele não desistiu. Vamos ler o texto? Agora eu quero que você vá lá no livro de Josué.
Senhor vai falar conosco sobre promessa. Capítulo 14, versículo 10 e 11. Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11. Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11. Vamos ler? O que Josué vai declarar quando ele recebe aquilo que o Senhor tinha para a vida dele? Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra. Quem? Quem o Senhor falou? Está se cumprindo aonde? No livro de? Andando Israel ainda no deserto. E aqui, irmãos, chamou minha atenção para todos nós. E já agora tem 85 anos. Quantos anos ele tem? Caleb vai dizer assim: ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Ainda é agora para a guerra, para sair e para entrar. Esse capítulo 14 de Josué, para nós entendermos esta palavra, Josué andou com Moisés, Caleb andou com Josué, e ambos viram muitas coisas junto naquilo que Deus estava fazendo. Eles trabalhavam juntos. E quando nós olhamos esse capítulo 14 de Josué, Josué vai receber a terra, irmão, a terra de Hebron. Quem é que foi que jurou essa terra para ele? Foi Deus. Se Deus jurou essa terra para Caleb, sabe por quê, irmãos? Eu não vou ler para nós ganhar um pouquinho de tempo. Em Números capítulo 13 você vai ver que quando Moisés está vivo, o que ele faz? Ele convoca, os chefes das tribos de Israel para quê? Para espiarem as terras. Você lembra dessa passagem? E não foi qualquer um que foi ali espiar a terra. Eram 12 espias. Os maiorais, os chefes de cada tribo. E o que vai acontecer? Eles vão espiar a terra. Moisés vai enviar os 12 para espiar essa terra e trazer um relatório para o servo do Senhor como era essa terra. Em Números capítulo 13, eles entram, Douglas, nessa terra. E eles olham, eles ficam 40 dias lá. Os 12 ficam 40 dias lá. E lá o que eles veem nessa terra? Uns vão dizer, não, a terra é estéril. Os outros vão colher um cacho de uva para trazer para Moisés, para trazer um relatório para Moisés. Porque é fácil para todos nós, irmãos, olharmos, Michael, as dificuldades, os obstáculos. Mas a nossa fé em Cristo Jesus, através dessa palavra, dessa promessa para nós, pessoas que estão servindo ao Senhor, guarde isso no teu coração. Obstáculos, elas enxergam oportunidade de Deus nas suas próprias vidas. Porque as dificuldades que batem na nossa porta é uma oportunidade para nós crescermos no Senhor. Não é para você reclamar dizendo, mas eu estou servindo Deus.
eu estou passando isso. Não, enxergue isso na sua vida, irmão Cristiano. Enxerga as dificuldades que nós estamos passando como uma oportunidade que Deus está nos dando. Aleluia. Você entendeu? Eu vou repetir de novo. A dificuldade da sua vida que você está passando hoje aqui, enxergue como uma oportunidade de fé na presença do Senhor. Porque é fácil reclamar. É fácil olhar a dificuldade, e é tudo que é que o inimigo quer que você olhe a dificuldade e reclame, murmure, desagrade ao Senhor. Imagina, 40 dias lá. A Bíblia não diz, irmãos. Mas se eu estivesse lá, eu ia pegar, eu ia escrever tudo que tem lá. As dificuldades da nossa vida, irmão Eduardo, porque lá nessa terra tinha gigantes. Irmãos, Deus não quer que você olhe para gigante. Deus quer que você olhe para Ele. Porque a terra ela é boa. Você acredita? Amém. Não, só eu acreditei. Irmãos, nós vamos... Você não sabe o que Deus tem preparado para a tua vida. A terra ela é boa, Douglas.